Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando, mas Deus sabe. Enquanto você pensa que suas orações estão batendo em um teto fechado, o céu está mais atento do que nunca. Nos primeiros dias de 2026, quando muitos sorriram por fora, Deus ouviu orações cansadas, lágrimas silenciosas e pedidos que quase não viraram palavras. Hoje, Ele quer que você saiba algo muito claro. O céu não está em silêncio. Deus está ouvindo você. E se eu te dissesse que o céu não está em silêncio? Que enquanto você acredita que suas orações estão batendo em um teto fechado, Deus está mais atento do que nunca? Especialmente agora, nos primeiros dias de 2026. Talvez você tenha começado este ano com o corpo seguindo a rotina, mas o coração ainda preso em dores antigas. O calendário virou, mas as feridas atravessaram junto com você. Promessas que não se cumpriram, orações feitas com fé em 2025 que parecem ter ficado sem resposta, esperanças adiadas tantas vezes que cansaram a alma. Em algum momento, talvez em uma madrugada silenciosa, essa pergunta escapou do fundo do seu coração. Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Essa pergunta não nasce da falta de fé. Ela nasce do cansaço de quem tentou permanecer firme por muito tempo. Deus conhece esse lugar. Ele sabe exatamente onde sua fé ainda existe, mas já não tem forças para gritar. Há orações que não sobem como palavras bonitas, sobem como lágrimas escondidas, suspiros profundos e pensamentos confusos. E nenhuma delas é ignorada. O silêncio não significa rejeição. Muitas vezes significa que Deus está trabalhando onde seus olhos não alcançam. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está se movendo. Deus não se afasta quando você ora cansado. Ele se aproxima ainda mais, mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe. Se esta palavra tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé e da sua confiança em Deus. Talvez o que mais doa não seja a luta em si, mas a sensação de enfrentar tudo sozinho. Você acorda, cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas, mas por dentro existe um peso constante, um cansaço que não some com o descanso do corpo. É o cansaço da alma. Há dias em que você não pede mais grandes milagres, apenas pede forças para continuar de pé. E Deus entende quando sua oração deixa de ser eloquente e se torna apenas um suspiro cansado. Ele não exige palavras bonitas, ele acolhe corações sinceros. Muitas vezes você segura o choro para não preocupar ninguém, engole a dor para parecer forte, mas Deus vê quando você se desaba em silêncio. Ele vê quando você se fecha no quarto, quando respira fundo para não cair, quando pensa que não aguenta mais, mas mesmo assim continua. Permanecer quando tudo em você quer desistir é uma das maiores provas de fé. Você pode até achar que está fraco, mas aos olhos de Deus, você está resistindo. E resistência espiritual não faz barulho, mas sustenta milagres. Deus nunca te pediu para carregar tudo sozinho. Ele nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. O Senhor espera que você confie, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas claras. Há momentos em que Deus não remove o peso imediatamente, mas fortalece seus ombros, e isso também é cuidado. Mesmo quando você não sente, Ele está sustentando cada passo. O fato de você ainda estar aqui ouvindo esta palavra é sinal de que Deus não desistiu de você. Se você crê que Deus está te sustentando mesmo no cansaço, escreva "Eu confio" nos comentários. Há momentos em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra dura. Você ora hoje, espera amanhã, insiste depois e os dias passam sem uma resposta visível. A fé continua ali, mas começa a doer, porque esperar sem prazo cansa, esperar sem sinais machuca, e aos poucos, pensamentos perigosos tentam se instalar. Talvez Deus esteja ocupado, talvez eu tenha errado demais, talvez Ele esteja ouvindo todo mundo, menos eu. Esses pensamentos não surgem porque você não tem fé, surgem porque você é humano. Deus sabe disso. O silêncio não é ausência. Muitas vezes é Deus trabalhando em lugares que seus olhos não alcançam. Enquanto você mede o tempo, Deus molda o caráter. Enquanto você pede pressa, Deus constrói profundidade.
Algumas respostas precisam nascer no tempo certo para não se perderem depois. Há coisas que Deus prepara em você antes de entregar a você. E esse processo dói, porque exige confiança sem controle, exige fé sem garantias, mas também gera maturidade espiritual. A fé que sobrevive ao silêncio não depende de emoção, depende de decisão. Você decide continuar orando mesmo cansado, decide continuar crendo mesmo ferido, decide continuar esperando mesmo sem forças. E cada vez que você decide permanecer, algo é fortalecido dentro de você. Mesmo que você não perceba agora, sua fé está crescendo em raízes profundas. E o que cria raiz profunda não cai com qualquer vento. Deus não está testando você para te derrubar. Ele está te preparando para te sustentar. O silêncio de hoje não define o abandono de amanhã. Ele faz parte do caminho que te levará à resposta certa, no tempo certo. Se você escolhe permanecer mesmo sem entender, escreva "Eu permaneço" nos comentários. Talvez o que você mais precise neste momento não seja uma resposta imediata, mas descanso. Um descanso que não vem da solução dos problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. Descansar antes da resposta chegar é um dos maiores atos de fé que existem. Porque descansar sem ver é confiar sem garantias, é entregar o controle mesmo que o coração ainda queira explicações. Muitos só conseguem descansar depois que o milagre acontece, mas Deus convida você a descansar agora. Descansar no caráter dele, na fidelidade dele, na promessa de que ele não falha. Quando você descansa, a ansiedade perde força, o medo já não domina como antes, a mente desacelera e o coração encontra um pouco de paz, mesmo em meio às incertezas. Descansar não significa desistir, significa parar de lutar contra Deus. Significa aceitar que você fez tudo o que estava ao seu alcance e agora confia que Ele fará o que só Ele pode fazer. Esse descanso cura feridas invisíveis, fortalece emoções cansadas, protege sua fé do desgaste excessivo. Deus não exige que você seja perfeito. Ele honra a confiança sincera. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda haja perguntas, você pode descansar hoje, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. O descanso de hoje é a força que vai te manter firme até o dia em que a resposta se manifestar. E quando isso acontecer, você vai perceber que Deus esteve cuidando de você em cada detalhe, mesmo nos dias em que tudo parecia parado. Se você decide descansar em Deus, mesmo sem respostas claras, escreva "Eu descanso em Deus" nos comentários. Em algum momento da caminhada, Deus começa a mudar algo por dentro antes de mudar o que está fora. E isso pode confundir, porque você espera ver portas se abrindo, situações se resolvendo, problemas desaparecendo. Mas, em vez disso, percebe que é o seu interior que está sendo trabalhado. Pensamentos começam a se alinhar, reações mudam. Aquilo que antes tirava sua paz já não tem o mesmo poder. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está agindo. O maior milagre quase nunca acontece do lado de fora primeiro. Ele nasce dentro. Quando Deus fortalece o exterior acompanha no tempo certo. Você começa a perceber que não reage mais com o mesmo desespero, que não se desespera como antes, que já não se sente tão perdido. Isso não significa que os problemas acabaram, significa que você não está mais sozinho neles. Deus começa a te ensinar a caminhar com Ele, não apenas a pedir coisas a Ele. E caminhar com Deus muda a forma como você enfrenta a espera. A ansiedade já não domina como antes, o medo perde força. A fé respira. Mesmo sem respostas visíveis, há uma paz discreta mas real se formando dentro de você. Essa paz não vem das circunstâncias, vem da presença. Deus está te preparando para sustentar aquilo que Ele vai entregar. Porque bênçãos sem preparo viram peso. Mas quando Deus trabalha primeiro o coração, a bênção se torna cuidado. Confie nesse processo interno. Ele é prova de que Deus não te esqueceu. Ele está te formando para algo maior do que você imagina. Se você percebe que Deus está mudando o seu interior, escreva:
Deus está trabalhando em mim, nos comentários. Há dias em que a caminhada com Deus se torna silenciosa demais e você começa a se perguntar se está indo pelo caminho certo. Você não sente a mesma emoção do início, não vê sinais claros, não ouve respostas imediatas. E isso pode gerar insegurança. Mas a maturidade espiritual não vive de sensações constantes, ela vive de convicções. Deus não se revela apenas no extraordinário, ele se manifesta também no comum, no simples, no cotidiano. Muitas vezes, ele está presente justamente quando tudo parece normal demais. Você acorda, segue sua rotina, enfrenta desafios e ainda assim continua orando. Isso não é fraqueza, isso é fidelidade. Permanecer quando não há estímulos visíveis é uma das maiores provas de confiança em Deus. A fé madura aprende a caminhar sem depender de sentimentos. Aprende a obedecer sem entender tudo. Aprende a confiar, mesmo quando o coração oscila. E Deus honra esse tipo de fé. Ele vê quando você continua buscando mesmo sem entusiasmo, mesmo cansado, mesmo ferido. Nada disso é em vão. Cada passo silencioso constrói algo sólido. A fé que não precisa de barulho se torna firme. E quando chegar o tempo da resposta, você perceberá que Deus esteve guiando cada detalhe, mesmo quando parecia distante. O caminho pode estar silencioso agora, mas ele não está vazio. Deus caminha com você, mesmo quando você não percebe. Se você escolhe continuar caminhando com Deus, mesmo no silêncio, escreva "Eu continuo" nos comentários. Talvez você esteja mais perto da resposta do que imagina, mesmo sem perceber. Muitas vezes, o último trecho da caminhada é o mais difícil, porque o cansaço se acumula e a esperança fica sensível. É nesse ponto que muitos pensam em parar, em diminuir a fé, em se conformar com menos do que Deus prometeu. Mas Deus não abandona processos inacabados. Aquilo que Ele começou em você, Ele é fiel para completar. Mesmo quando você sente que está fraco, Deus continua forte. Mesmo quando sua fé parece pequena, Deus continua grande. O agir de Deus não depende da sua perfeição, depende da sua entrega. Cada oração feita, mesmo sem emoção, foi ouvida. Cada lágrima derramada em silêncio foi registrada. Cada noite difícil foi registrada. Deus não desperdiça dor, Ele transforma. O tempo de espera não é sinal de esquecimento, é sinal de cuidado. Há algo sendo alinhado, ajustado, preparado. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber que nada foi em vão. Nem o cansaço, nem o silêncio, nem as lágrimas. Tudo contribuiu para formar alguém mais forte, mais sensível, mais dependente de Deus. Continue, não desista agora. Você não chegou até aqui por acaso. O céu continua trabalhando, mesmo quando você não vê sinais claros. Confie, o que Deus prometeu não morreu, está sendo preparado. Se você crê que Deus vai completar a obra, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Talvez este seja o momento mais importante de toda a caminhada, o momento de confiar de verdade. Não uma confiança baseada no que você vê, mas no que você sabe sobre quem é Deus. Você chegou até aqui ouvindo, permanecendo, resistindo, mesmo cansado. Isso não foi por acaso. Deus sustenta quem não desistiu mesmo quando tudo parecia pesado demais. A espera não te destruiu, ela te amadureceu. O silêncio não te afastou de Deus, ele te aproximou de uma fé mais profunda. Hoje, talvez você não tenha todas as respostas, mas já tem algo valioso, uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que aprendeu a descansar. Uma fé que continua mesmo quando o coração treme. Deus não desperdiça processos. Tudo o que você viveu até aqui está sendo usado para formar algo sólido dentro de você. O que vem pela frente não será sustentado por emoção, mas por maturidade espiritual. E isso é precioso. Confie, o céu não esteve em silêncio nenhum dia. Deus ouviu cada oração, cada pensamento, cada lágrima escondida.
Ele esteve presente nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Se você ainda está aqui, é porque Deus continua escrevendo sua história. E o que Ele escreve não termina em abandono, termina em cuidado, restauração e propósito. Permaneça, caminhe, confie. O tempo de Deus continua perfeito, mesmo quando você não entende. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários, como um sinal de sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua assim, ouvindo você.